no atleta de endurance, o aumento da espessura da parede deve vir acompanhado ao aumento de dimensão do VE, porque no atleta de endurance eu preciso de um volume diastólico final do ventrículo esquerdo aumentado, porque eu tenho uma questão de um débito cardíaco, de um volume maior para esse débito cardíaco, né? Então, não aumenta a espessura. Não, eu aumento. O atleta faz treino de força junto. A gente falou aqui sobre atletas de endurance, vamos falar mais profundamente sobre esses atletas com técnicas avançadas, enfim, como essa mecânica cardíaca funciona, mas num primeiro momento entender que não só a espessura aumenta, mas ela aumenta-se também o diâmetro do ventrículo esquerdo. E esse aumento da espessura ele deve ser simétrico, né? Eu não tem uma espessura de parede lateral apenas aumentada. Só a ponta aumenta, só o septo aumentou. Isso não é o padrão tem que ser simétrico. Então, quando a gente faz as imagens, a gente busca sempre observar o coração, o ventrículo esquerdo, ou seja, a cavidade que você está olhando como um todo, e dentro do contexto geral, né? Um atleta de endurance, eu não espero só que o VE aumente. Então, assim, eu tenho que fazer um contexto geral da coisa. E também levando em consideração que a função diastólica do VE ela deve estar dentro da normalidade. Uma função diastólica fora do padrão de normalidade, num atleta saudável, com treinamento otimizado, que é presente aí, vamos dizer que tem uma espessura de 11, 12, ele tem uma disfunção tipo 1, o padrão não é de uma função diastólica normal. Esse não é o padrão de normalidade. Dentro da normalidade a gente tem uma função diastólica normal, tá? Ou seja, a gente tem que olhar esses pontos como uma prioridade, né? Com uma base, um segmento. Vamos seguir qual tipo de apresentação? Hipertrofia segmentar, eu tenho que olhar como um todo e tem que ter uma homogeneidade desses fatores. Disfunção sistólica do VE também não é o padrão encontrado. Disfunção sistólica não é o que é o normal. Mas ele está limítrofe, ok, a gente vai discutir sobre isso, mas uma fração de ejeção, uma função sistólica reduzida tem uma normalidade, e a função diastólica do ventrículo esquerdo é um padrão muito importante de ser avaliado, ok? Então não podemos esquecer da função diastólica. E sempre que eu tiver um padrão que apresente esses detalhes, levanta suspeitas sobre a presença de anormalidades. Aqui a gente tem um atleta nosso, mostrando que tem uma parede de 11,6, 10,3, 57 de diâmetro, porém esse é um atleta de força, unicamente de força.